Salve, salve, meu povo, tudo bem? Maravilha, vamos aqui para mais uma grade da Loteca, grade 1230. Como é final zero, ela está acumulada e o prêmio é 2 milhões de reais. É um bom prêmio, né, galera? Lembrando que nós jogamos com 13 secos e apenas um duplo. Então vamos lá para buscar esses 14 pontos. Primeiro jogo, Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. Flamengo até agora, nesse momento que a gente está gravando, ainda está de férias. Quem está jogando o Campeonato Carioca é a equipe sub-20. Porém, eles vão retornar essa semana às suas atividades, né? E vão ter dois clássicos aí em seguida. E o Fluminense já está jogando, né? Com alguns titulares, né? Desde o comecinho do ano, do Campeonato Carioca, né? E o jogo no Maracanã é meio a meio, a gente sabe que é 50% de cada lado. Porém, como o Fluminense está mais alguns jogos, né, já adaptado, né, ao retorno, tem mais vantagem. Só que o Flamengo tem muita qualidade, né, e mesmo estando um pouco fora de forma, pode dar dificuldade. Por isso, nesse aspecto, eu vou de empate no primeiro jogo. Eu creio que o Fluminense não ganha do Flamengo, o Flamengo também não consiga vencer o Fluminense nessa situação. Se fosse o time completo do Flamengo mesmo e tivesse já, né, desde o começo, eu colocaria Flamengo, mas nesse caso eu vou de empate. Então, primeiro jogo, empate seco, Fluminense e Flamengo. Segundo jogo, Palmeiras e São Paulo Futebol Clube. Palmeiras, 3 vitórias no ano, 3 jogos, 3 vitórias, 1-0 em cada jogo dele. O Abel Ferreira está colocando o time misto, né? Em alguns jogos eles colocam alguns titulares, outros eles poupam aqueles que jogaram e colocam outros, né? E até aí contra o clássico, eu creio que o Palmeiras esteja com o time força máxima, né? Já adaptado para as competições. O São Paulo, né, começou mal, vem se recuperando. Poderia ter ganhado o clássico contra o Corinthians lá em Itaquera, né? É um grande feito, né? Tava ganhando até o finalzinho. Só que agora vai pegar o Palmeiras completo e para mim Palmeiras vence a partida. Palmeiras vence a partida contra o São Paulo. Próximo jogo, vitória do Espírito Santo e Ferroviária. Esse jogo é um jogo complicado, é um jogo que pode acontecer de tudo, porque os dois times são muito ruins, tem poucas informações desses times, né? É um jogo onde pode acontecer de tudo, né? Mas eu vou crer aqui e vou gastar no meu único duplo, tá, gente? O duplo está aqui, ó. Se você vier aqui nesse quadradinho, é o duplo, né? Então vou gastar meu duplo aqui com Vitória, do Vitória. Ou então uma vitória da Ferroviária. Não acredito no empate, creio num jogo aberto, né? Então vou jogar um duplo aberto no Vitória e Ferroviária. Imperatriz e Maranhão, né? Esse jogo também é um jogo bem difícil, né? É um jogo onde o mando de casa faz muita interferência no resultado, tá? Não pela torcida, e sim pelo o gramado, né? A forma de jogar, o treinamento que é feito, cada campo lá tem as suas características, né, individuais. Então isso tem muita vantagem, principalmente agora no começo de temporada. Por isso eu vou colocar a vitória do Imperatriz contra o Maranhão. Tô vendo muita gente indo no Maranhão, só que estão esquecendo esse detalhe, né? Começo de temporada, o gramado, o estádio, né? Vale muito nesse momento, tá? Santos e Bragantino. Santos do Neymar, né? Do Gabigol. Porém, não sei se os dois vão estar jogando esse jogo ainda. Eu acho que o Neymar só mês que vem que vai estar apto. O Gabigol provavelmente vai estar na Vila nesse jogo. Não sei se jogando como titular, né? E o Bragantino vencendo a sensação. É o primeiro colocado, metendo goleada nos times, jogando com
metendo 3-0 no Corinthians, mesmo com o Corinthians estando com o time reserva, mas tudo bem, né? E metendo 5-0, os caras estão muito bravos. Só que a casa o jogo é na casa do Santos. Isso não impede nada que o Bragantino saia de lá com um resultado positivo. E para mim é o que vai acontecer. Vitória do Bragantino fora de casa. Vitória e Bahia, um clássico do Campeonato Baiano, uma coisa absurda. Né? Muita rivalidade, agressividade de ambas as equipes para vencer a partida. Só que se a gente colocar na balança um time e o outro, né? O Vitória com o seu time e o Bahia com as estrelas que estão tendo agora, o Bahia é favorito para esse jogo, mesmo estando na casa do adversário. Então, para mim, Bahia vence fora de casa. Brasiliense e Gama são os dois times aí lá que os melhores times que tem no campeonato. Os outros times são muito ruins, são muito limitados, né? E esse aqui é um clássico da região, clássico do estado. E pode acontecer de tudo, né? O Brasiliense é um bom time, o Gama também é um bom timezinho, bom, razoável, né? Então, para mim, por esse motivo, a gente vai de empate seco. Nem Brasiliense, nem Gama. Vila Nova e Atlético Goianiense. Outro clássico absurdo de Goiás. Esses times Vila Nova, Atlético Goianiense e Goiás são os grandes times do estado. O Vila Nova, no seu estádio, é um time muito forte, muito pesado, né? E é mais time também que o Atlético Goianiense. Então, para mim, Vila Nova no jogo 8, vitória no clássico contra o Atlético Goianiense. Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo polêmico esse aqui, um clássico de Minas. Cruzeiro fazendo contratações, né, altas contratações, o Gerson, por exemplo. Só que os dois times, né, também estão derrapando no campeonato mineiro. Só que agora o Cruzeiro já está se recuperando, meteu uma goleada esse final de semana. O Tite está acertando o seu time. E o Atlético Mineiro está o quê? Em desmanche de equipe, contratações que vão chegar, incertezas, e isso no futebol tem muito peso, né? Para mim, por isso, né, o Cruzeiro vence o clássico. É mais time, independente se está jogando dentro ou fora de casa, para mim dá Cruzeiro. Criciúma e Brusque, né, o jogo também só clássico, né? Aqui só tá tendo clássico nas primeiras partidas e agora também está sem algum outro jogo, só que não tá tendo. Esse é mais um clássico lá do estado. Criciúma, para mim, é muito mais time que o Brusque, tá? O Brusque é um bom time, é um time que performa muito bem nos campeonatos estaduais, mas o Criciúma já está acostumado muito mais, né, a enfrentar pedreiros maiores, né, do que o Brusque. Então, jogando em casa, para mim, Criciúma vence a partida. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo, Campeonato Paulista, times de meia de tabela. Novo Horizontino jogou muito, fez uma virada essa semana passada. Tava perdendo de 3-1, virou para 4-3 fora de casa contra o Primavera do Estado de São Paulo. E agora vai estar jogando em casa e enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, sendo que Novo Horizontino e Ribeirão Preto ali, Novo Horizonte são tudo próximos, né? E a rivalidade é muito grande. O momento melhor agora é do Novo Horizontino, por isso eu vou de Novo Horizontino. Mais um clássico do Gaúcho agora, Internacional e Grêmio. O Grêmio se reforçando com bons jogadores, tá? Tá formando uma boa equipe. O Internacional tá saindo alguns jogadores,
Tem lá alguns que estão chegando que não estão sendo do agrado, né, da torcida. Tô vendo muita reclamação da torcida, questão de reforço e reformulação da equipe. O Internacional quase foi rebaixado, né, na última rodada, escapou. E o Grêmio está mais preparado, né, no meu ponto de vista, para enfrentar um clássico, né? E nesse jogo, que pode acontecer tantas coisas para mim, dá o Grêmio fora de casa. Boa Vista e Vasco, Campeonato Carioca. Boa Vista é um time que incomoda, é um time chato, é um time que perturba os grandes, né? Mas eu confio no Vasco, que esse ano, agora com uma sequência com o Fernando Diniz, vai ter uma sequência boa e tem total condições de ter um bom campeonato carioca. E o Boa Vista tem que ser uma equipe que ele vai enfrentar sem medo de ganhar. Então, para mim, o Vasco vence mesmo fora de casa, com uma torcida enorme que o Vasco tem, não só no estado, como no Brasil todo. Velo Clube e Corinthians, né? Aqui é sem novidade, Corinthians dentro do estado de São Paulo, jogando em qualquer estádio, é favorito, né? E não é diferente contra o Velo Clube. Então, para mim, Corinthians vence fora de casa o Velo Clube. Então, esse meu povo aqui, ó, a gente jogou 13 secos com apenas um duplo, que é o Vitória do Espírito Santo contra a Ferroviária. E esse cartão, se você chegar na boca do caixa preenchido exatamente desse jeito, ele vai custar R$ 4. E com esse valor, você está concorrendo a um prêmio de R$ 2 milhões. Então é isso, meu povo. Um abraço, até mais e vamos em buscar o 14 pontos. Um abraço e tchau, tchau.